Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Academia Muscle X. Esse é um novo projeto que nós estamos lançando, onde nós queremos trazer aqui para debater, conversar, na verdade um bate-papo sobre diversos temas relacionados aí à área fitness, como saúde, qualidade de vida, estresse, empreendedorismo também, etc. Ou seja, nós queremos trazer sempre um convidado ilustre para estar aqui com a gente conversando sobre temas relacionados aí à área fitness. Eu sou o Vanderlei Filho, mais conhecido como Vandeco, sou o proprietário da Academia Muscle X e hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que eu admiro muito, já foi meu aluno aí nos tempos de competição e que eu acompanho há quase uns 15 anos, né? Por aí. Uns 15 anos, que é o Sidney Scalco, que está aqui do meu lado, e tem uma história muito bacana aí no, na questão do empreendedorismo, tal, no mundo empresarial. Então ele vai trazer a visão dele como empreendedor para a gente conversar hoje um pouquinho sobre esporte, sobre academia, sobre saúde e sobre empreendedorismo também. Seja bem-vindo aí, Sidney. Muito obrigado. Primeiramente é uma honra, né? Me sinto muito grato, muito feliz e fazer parte de um projeto onde tem um propósito claro e definido e é de fato levar um nível de consciência mais elevado para as pessoas sobre a importância da quebra de padrão entre o sedentarismo para uma vida mais ativa. E quando nós pensamos nisso, nós temos diversos públicos, né? Se atende uma gama muito grande de pessoas hoje dentro da sua academia. E, inclusive, lembrando, né, da época que eu fui atleta também, né, representando a academia, representando o time, né? Várias amizades, tudo que vai sendo construído com isso também, todos os benefícios, não só na questão da saúde, como manter a atividade física, mas os benefícios que se constrói ao longo do tempo, como amizades, né? Quase 15 anos aí de amizade, que começou na época como um atleta, como um competidor, e hoje a gente poder sentar junto, conversar, ter um tempo de qualidade e até entregar algo produtivo para as pessoas, né? Muito bom, muito legal. Você falou sobre propósito. Eu, eu mudei o propósito da minha vida quando eu abandonei 30 anos de artes marciais, né, praticamente a minha vida toda dentro do esporte, para me dedicar à musculação exclusivamente. Porque eu acho que a musculação, ela realmente salva vidas, Sim. ela dá uma qualidade de vida para a pessoa muito diferenciada, né? E, e eu estou só focado nisso atualmente. Me fala um pouquinho do seu propósito de vida. Tá. Primeiro de tudo, né, o propósito é como um combustível que nos alimenta todos os dias. Quando você abre o olho, que você acorda, o porquê você vive, por que você existe, o porquê você faz o que você faz, como você faz. Então, no meu caso, hoje, depois de mais de 15 anos, né, vivendo como atleta, tudo mais, alguns anos atrás, também mudei essa via, né, sobre a visão de propósito, quando eu passei a empreender. Deixei de viver como atleta para me tornar empresário. Constituí a primeira empresa e ali eu comecei a enxergar que eu poderia não só transformar a minha vida como empresário, financeiro, educacional, cultural, mas eu poderia influenciar inclusive no ecossistema, na sociedade, né? A vida das outras pessoas, as pessoas que estão mais próximas a mim, no caso, dentro dos negócios. E quando eu penso no propósito sobre isso, tem 4 coisas que fundamentam esse único propósito, que está relacionado à área familiar, financeira, emocional e espiritual.
São as 4 vertentes que fazem, ou seja, uma mesa de 4 pés, né? É onde eu estendo realmente, é onde eu sirvo a minha vida e sirvo a vida de outras pessoas. Então essas são as 4 áreas que eu posso definir como um ponto de partida do propósito: familiar, financeiro, emocional e espiritual. Isso tem que transformar a minha vida e tem que transformar a vida das pessoas com quem eu convivo, que trabalham comigo, que fazem parte de algum projeto que eu estou envolvido. Você falou também da questão do sedentarismo. Hoje o sedentarismo é um problema muito grave, né? Para você ter uma ideia. Na Guerra do Vietnã morreram aproximadamente aí 50 mil soldados americanos. Sim. No Brasil morrem por ano 50 mil pessoas devido ao sedentarismo. A Guerra do Vietnã matou 50 mil, só que durou 20 anos. Nós matamos 50 mil pessoas vão a óbito devido a doenças ocasionadas pelo sedentarismo. Sim. Então nós estamos matando 50 mil pessoas por ano. Como você vê essa questão do sedentarismo relacionado ao mundo da empresa? Porque hoje a gente sabe que as pessoas têm que trabalhar mais e mais, né? Sempre buscando os seus objetivos e acabam deixando a saúde de lado. Como que você vê essa questão? É uma questão muito interessante, é uma questão de interesse público relacionada à saúde pública, né? Mas você falou sobre a Guerra do Vietnã. Quando nós voltamos à Segunda Guerra Mundial, pós Segunda Guerra Mundial, nós temos um período chamado período da industrialização dos alimentos, né? Ou seja, as pessoas começaram a procurar facilidades, basicamente. Eles fizeram isso por causa dos soldados também, né? Eles tinham que se alimentar no campo de batalha, e aí vieram os enlatados, Sim, né? produtos, os instantâneos. os diets da vida, lembra? Agora é light, né? Antigamente era diet. E isso tudo foi aumentando os marcadores de inflamação, marcador de inflamação cardíaco, né? Foi influenciando, inclusive na década de 70, 80, disparou o número de óbitos por infarto agudo, né? E nós olhamos para isso e vemos o seguinte, né? A pessoa ela procura tanta praticidade e comendo coisas industrializadas, hoje alimentos ultraprocessados, que ela vai se inflamando cada vez mais. Porque ela tem cada vez menos tempo. Por quê? Porque na maior parte das vezes o que falta para as pessoas é um propósito claro, definido de vida, não de morte. Porque se você pensar que uma pessoa ela come em média 60% de coisas processadas ou ultraprocessadas, ela está acelerando quantos por cento a morte dela? Pensando nisso que você disse, né? Sobre a Guerra do Vietnã, falando ali sobre o tempo da Segunda Guerra Mundial, período de industrialização. As mulheres trabalhando fora, os homens trabalhando fora, cada vez mais as pessoas estão fora. Fora de si, fora da realidade, fora de um propósito, fora da qualidade de vida. Ou seja, elas saíram fora, realmente fora do eixo. E com cada vez menos movimento, né? Que é uma das nossas necessidades milenares. Sim. Nós temos necessidade de movimento, de atividade física. Sim. Nós somos criados, nosso corpo se desenvolveu desde há 3 milhões e meio de anos atrás, quando acharam aquele primeiro esqueleto lá daquela Lucy, aquele primeiro hominídeo nosso, de lá para cá, nós vivemos em movimento, nós vivemos em atividade física. E hoje a gente pega o carro para ir 100 metros na padaria. A gente não sobe escada, a gente usa elevador. A gente não vai atrás da nossa comida igual a gente fazia antes, que a gente tinha que sair para caçar, bater o animal, lutar contra invasores, contra animais selvagens. Ou seja, a gente quer uma comida hoje, a gente abre a geladeira, ou a gente pede um iFood. E tem um ponto, né? Criou uma demonização de gordura, ou seja, demonização da gordura animal, e endeusaram a gordura hidrogenada. E isso é muito simples, inclusive, de dizer, né? Por que as pessoas procuram muito mais as coisas que têm gordura hidrogenada? Porque tem mais açúcar.
Ou seja, gera mais prazer, mais satisfação Mais inflamação. e mais inflamação. Só que antes as pessoas se alimentavam mais de gordura animal. E tudo isso, sem entrar em méritos políticos, né, ideológicos, tudo isso acontece por um plano, né? E o plano é que cada vez mais as pessoas sejam fracas emocionalmente, fisicamente, cognitiva e intelectualmente, ou seja, pessoas fracas, uma população mais fraca de ser dominada, né? E quando nós passamos a ter um entendimento disso, eu posso citar o exemplo como ex-atleta, né? Como um atleta vive, cara, hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, né? Você tem horário para tudo. E isso constrói um modelo mental e emocional de pujança, de força, sabe? Não só pelo fato, era atleta de luta, né? Maluco, entrar e ficar saindo na mão, se esbofeteando com alguém. Não, o ser humano gosta disso, né? Tanto é que gosta que tem pessoas assistindo. Ou seja, nós gostamos disso, nós gostamos do desafio. O desafio, ele acende um fogo dentro de nós. E quando você está aqui, você está treinando, está fazendo musculação, erguendo peso, você fez um treino, você mesclou ele, por exemplo, você está correndo na esteira ali, daqui a pouco você está erguendo um peso, você está buscando o quê? Superação. E como que você acha que a gente vai conseguir trazer as pessoas, dentro dessa visão que a gente tem de mundo hoje, para realmente voltar um pouco na história e tentar perceber os erros que a gente está cometendo? Por exemplo, a questão do sedentarismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se você fizer 150 minutos por semana, você já deixou de ser sedentário. Tem muita gente que nem sabe, mas é sedentária. Sim. Se a pessoa faz caminhada 2 vezes por semana, ela é sedentária. Sim. Porque esses 150 minutos que a Organização Mundial de Saúde, as pessoas não vão ver profundamente o que é, mas é de atividades moderadas. E caminhada é atividade leve. Então a pessoa fala, vou andar na lagoa 2, 3 vezes por semana. É considerado uma pessoa sedentária. Sim. Porque não tem um plano, um treino planilhado, organizado, uma atividade moderada, onde ela vai fazer força, ela vai ter contração muscular, né? Ela vai liberar substâncias no organismo que vão ser, os nossos músculos são farmácias, são como se fossem farmácias. Sim. As substâncias que eles liberam na nossa circulação nos fazem bem para a saúde, a gente pode falar disso também. Sim. Mas como que você acha que a gente vai trazer, vai fazer esse retorno à simplicidade, ao passado, para que as pessoas enxerguem a necessidade realmente e façam, né? Porque muita gente sabe, mas não consegue fazer uma boa alimentação, um bom treino, né? Ter um sono, né, de qualidade. O que a gente consegue fazer com isso? A percepção que eu tenho é que primeiro as pessoas precisam passar pelo vale da sombra da morte. A maior parte das pessoas hoje, homens da nossa idade, mulheres próximos da nossa idade, para vocês que têm problema com idade aí, tá? Nós já passamos dos 40. Não fala essa parte, pula essa parte. Vamos cortar. Então é assim, pensando em homens e mulheres, né, que estão vivendo nessa faixa etária de idade nossa. Você fala assim, você para e tira uma média da capacidade e aptidão física que os homens e as mulheres entre 35 e 55 anos estão apresentando hoje. Cara, um homem de 35 anos não consegue fazer 10 barras com o peso do próprio corpo. Isso é uma vergonha. Um homem de 35 anos não consegue correr 100 metros sem ter a percepção que ele vai cair infartado. Uma mulher de 35, 40 anos não consegue subir 3 lances de escada sem chegar lá em cima parecendo que vai dar uma parada cardíaca. É verdade. Você fala assim, tem mulheres hoje que apresentam, né, quadros aí, não sou médico, mas entre todo o público que a gente conhece, conheço muitos médicos, amigos mesmo, né? E entre esse público eu ouço o pessoal falar, mulheres com 35, 45 anos com hérnia de disco,
tendo hérnia na região abdominal e tudo por flacidez. Mas você acha que as pessoas precisam deixar chegar nessa situação? Não Porque precisariam. no meu dia a dia eu vejo isso aqui na academia. Não A precisariam. quantidade de pessoas que chegam ou com um atestado na mão, ou vêm falando para mim, olha, o meu médico mandou, mas precisava o médico mandar? Será que a pessoa não consegue virar a chave antes de vir? Então, é uma questão cultural. Vamos pensar aqui assim, ó. Lá no sul, a cultura deles é tomar chimarrão. Chimarrão, né? Chimarrão. Aí você vem para a região ali do norte, do nordeste, qual que é a cultura deles? Comer pimenta. Farinha. Inclusive tem um camarada aqui que está nos bastidores aqui, comedor de farinha. Melhor do que ser comedor de açúcar, né, mano? Mas isso é cultura. E tem ainda os que gostam da cachaçinha, né? Isso é cultura. Mas é uma cultura que pode prolongar o tempo de vida ou pode encurtar o tempo de vida. Agora, a cultura ela se forma a partir de pequenos hábitos que vão sendo transformados. E isso é um posicionamento. O posicionamento que o Vandeco tem hoje fazendo aqui um podcast para aumentar o nível de conhecimento, nível de instrução, aumentar o engajamento com as pessoas, levar educação para as pessoas é um dos pontos principais. O que é educar, basicamente? Sabe, se as pessoas pensarem sobre o que é educação, na nossa época tinha uma atividade na escola chamada educação física. Tinha a opção de não participar da educação física? Não. Hoje, qualquer conversinha, qualquer historinha que se inventa, meu filho não pode participar da educação física. E isso vai criando o quê? Uma nação de homens e mulheres enfraquecidos, fisicamente, ou seja, fisiologicamente, e eles se tornam fracos psicologicamente e emocionalmente, e aí nós temos o quê? Um povo adoecido, um povo que é massa de manobra. Então a percepção que eu tenho é como trazer essas pessoas, aumentar o nível de consciência delas para o que elas estão vivendo e o que elas podem viver enquanto elas estão vivas, porque depois que a morte bater na porta, acabou também. Sabe que a cultura, ela tem mudado, sabe? Hoje eu vejo pessoas mais velhas começando a treinar. Essa semana entrou um senhor aqui na academia de 70 anos para começar a fazer musculação. Sim. Ele não fazia antes. E o mais engraçado é que faz uns 10 anos que ele vem aqui. E eu sempre vi ele aqui, porque ele traz o filho. Uhum. Mas ele não se matriculava, ele não fazia. Ele trazia o filho, às vezes, algumas vezes ele vinha aqui, ficava por aqui e ia embora. E aí o filho dele estava essa semana conversando comigo, ele falou pra mim, putz, eu não sei o que eu faço para trazer meu pai pra academia, cara. Eu falei assim, entrega isso daqui pra ele. Peguei um folhetinho desse que eu tenho os planos e escrevi, vale uma semana gratuita. Entrega pra ele e fala pra ele vir aqui. E deu certo, ele veio, cara, ele veio na terça, treinou. Ele não esperou passar uma semana, ele já se matriculou. E ele treinou terça, quarta, quinta e sexta, adorando, cara. Assim, sim, ele e a esposa. Então, assim, a cultura mudou, né? Mas a gente ainda vê que tem muita gente que ainda está do lado de fora. E eu acho que uma das coisas que a gente tem como atávico do ser humano é o lance da luta. A gente sabe que é real, né? Porque sim, a gente, antes de qualquer esporte, né? Antes de jogar bola, antes de jogar tênis, vôlei, qualquer outro esporte, a gente lutava. A gente lutava para se defender, sim, das outras tribos, etc. A outra questão é você cuidar das outras pessoas. Eles acharam um sítio de homens de Neandertais, que é uma espécie antes da nossa, né? A nossa já é Homo sapiens. E eles perceberam que o esqueleto estava com marcas de ferimento. E que os cientistas detectaram que as pessoas cuidaram daquela pessoa até a sua morte. Ou seja, a gente tem esse negócio de querer cuidar um do outro. Sim. Então eu acredito que seja muito interessante as pessoas virem que tem algum amigo, que tem algum parente que está precisando
incentivar, falar, olha, vá para academia, Sim. entendeu? Como esse menino fez. O pai dele chegou, poxa, meu filho me deu uma carcada, entendeu? E eu vim. Às vezes foi aquilo que precisava para chamar a atenção e ele acabou matriculando. Então, se você tem um parente, se você tem um amigo que você sabe que está precisando, que está sedentário, que não está fazendo nenhuma atividade física, que está com a saúde comprometida, converse com ele, mande ele vir para cá, mande ele vir para qualquer outra academia ou fazer qualquer esporte, porque se ele ficar naquela situação, uma hora a conta vai chegar e ela pode ser bem cara. Tem uma coisa interessante que você disse, Vandeco. Ele veio, esse senhor veio, treinou 1, 2 dias, 3 dias talvez, e ele se matriculou e já tomou para ele o quê? Que isso fará parte do novo estilo de vida dele. Olha que coisa interessante. 60, 70 anos, e aí ele vem para a academia, treina, libera endorfina, dopamina, e aí ele se sente bem, aquilo gera um novo desafio na vida dele. Esse novo desafio com certeza mexeu no ciclo de eixo dele, eixo hormonal, e fez ele ter um despertar, uma percepção. Ou seja, criou um novo desafio. Nós somos movidos a desafio. Hoje de manhã eu gravei no Story falando o seguinte: as pessoas muitas vezes desistem porque elas de verdade não têm uma percepção do que elas realmente querem na vida. E a primeira coisa que, para que a gente possa viver e fazer algo realmente valer a pena na vida, é querer viver. E isso entra com um estado de sobrevivência. Charles Darwin, você estava falando sobre essas visões, né, evolucionistas. E Charles Darwin, eu li um livro dele há mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, falando sobre a lei da evolução da espécie. E nesse livro ele fala basicamente o seguinte: no mundo sobrevivem os mais fortes, os mais inteligentes e os de maior capacidade de adaptação. Força é treinável, inteligência é treinável e capacidade de adaptação é treinável. Ou seja, um processo claramente evolutivo, certo? Eu não sou um cara evolucionista, eu sou um cara que tem uma visão criacionista, mas eu entendo que a evolução, ela é cíclica na vida do ser humano. E se em algum momento você olha para a sua vida e fala assim, definitivamente, a minha vida está uma merda porque você tem a vida que você atura viver. Exatamente. Cada um tem a vida que merece. E se você acha que você merece uma vida melhor, você tem que ter atitudes, comportamentos, decisões que levarão a sua vida a ser melhor. A atividade física, o que eu costumo dizer para os nossos alunos? A atividade física ou a musculação é um hábito mestre. O que é isso? Ele atua em todos os outros hábitos da nossa vida. Por exemplo, imagina um cara que é sedentário, que gosta de sair com os amigos, gosta de beber, fuma um cigarro, curte uma balada, se alimenta mal e não tem um sono muito bom. Quando ele começa a treinar, a primeira coisa que ele faz é dormir melhor, porque o sono já melhora. Quando ele treina e melhora o sono, ele começa a se alimentar melhor, porque ele fala, não, estou treinando, então eu preciso comer, até porque senão eu não vou render no meu treino. Então ele passa a se alimentar melhor. Aí os amigos chamam para a balada e ele fala assim, não, eu não vou poder, porque ou ele está cansado, porque ele treinou, ou ele marcou um treino para o dia seguinte. Então ele diminui as saídas, tal. Quando ele diminui as saídas, ele já deixa de beber o que ele bebia, às vezes bebe durante 3, 4, 5 dias seguidos, já diminui. Né? O cigarrinho também já dá uma cortada. Ou seja, a musculação vai atuar em todos os outros ramos da vida dele, de forma positiva. Por isso que a gente diz que a musculação, a atividade física programada é um hábito mestre que vai influenciar em todos os outros hábitos da nossa vida. Sim. E com base nisso, há 3 anos atrás eu escrevi uma matéria. Eu gosto de... sou o cara dos acrônimos, né? E aí eu escrevi uma matéria, essa matéria foi parar na mão de um cientista aqui da Unicamp, não é o nosso amigo em comum, mas também conhece. E aí esse cara gostou do que eu escrevi
me chamou e aí a gente começou a conversar e isso foi parar no site da Sociedade Internacional de Combate à Ansiedade. Esse acrônimo chama-se ARMAS, no plural, ARMAS. E você falou sobre o hábito mestre, a atividade física. E ARMAS, se vocês quiserem anotar aí depois, significa cada uma dessas letras, ou seja, a inicial de ARMAS vai dar uma vertente que está relacionado com atividade física, relacionamento positivo, meditação. E a meditação, ela é o que? Respirar, só que de forma intencional, né? Alimentação saudável e sono repositor. Isso é o que significa, ou seja, pega as iniciais e aí se torna um acrônimo chamado ARMAS. Isso foi para a Sociedade Internacional, para o site da Sociedade Internacional de Combate à Ansiedade. Foi um negócio muito interessante porque a minha vida como atleta se tornou realmente diferente, existe uma diferenciação. Por quê? Porque alguém que é capaz de acordar mais cedo para treinar, ou depois de todo o decorrer de um dia, no final do dia, com todo o cansaço e estresse, ter a disciplina de ter se alimentado bem no decorrer do dia, chegar no final do dia, ir para a academia, treinar por meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, 4, 5 vezes na semana, ou seja, não é alguém com parâmetros normais, você se torna um extraterrestre de fato, porque a maior parte das pessoas quer o conforto, quer a comida industrializada, ultraprocessada, excesso de açúcar. Eu lembro que seu pai fala sobre os 3 demônios brancos, né? Açúcar, trigo e leite. Ou seja, tira essas coisas da vida, se injeta, né? Ou seja, se projeta, né? Numa academia para treinar, né? Estimular o seu corpo. Você vai construindo padrões mentais e emocionais dos quais você não tinha antes. Esse senhor que você usou como exemplo, né, de mais ou menos aí 70 anos de idade, sim, começando a treinar agora, imagina, um camarada com 20 anos de idade, tem o metabolismo, os hormônios e tudo mais. Um camarada desse tem a obrigação de estar no shape, cara. Com certeza. É obrigatório, é mandatório, tem que estar no shape. E você olha pra esses caras, tudo gordinho, fofinho, sabe? Com 1 metro de cintura, cara. Você entendeu? Flácido, não consegue correr um quarteirão. Aí olha pra um tiozão com 42 anos de idade, você entendeu? E toma uma pressão, que nem esse caboclo que tá olhando pra mim aí nos bastidores aí. Que vai, e não vamos cortar isso aqui não, viu? Que esse caboclo falou que vai descer a pancada de mim hoje aí no box. Você tem apanhar, certeza? Eu acho melhor não. E isso é de fato parâmetro. Nós olhamos e falamos assim, ó, peraí, como que eu posso ter qualidade de vida? Você vai chegar a 70, 80 anos de idade, gente, entendam o que eu vou falar para vocês, que eu vou falar de um jeito muito claro mesmo. Não se ofendam com isso, mas se você quer chegar aos seus 70, 80 anos de vida e ter autonomia para pelo menos limpar o seu traseiro depois de usar o banheiro, você precisa fazer musculação. Eu tenho que concordar com você, na verdade. Entende? Depois dos 35 anos, a gente começa a perder muito rapidamente massa muscular. Né? Então a gente... E mais do que isso, cara, a gente perde a nossa qualidade óssea. E a osteoporose é uma doença gravíssima, inclusive uma das doenças crônicas aí que acomete, né? Quais são as doenças causadas pelo sedentarismo? Doenças cardiovasculares, né? Que são as que mais matam. Osteoporose, doenças mentais, como depressão, ansiedade, obesidade, que é considerada uma doença, sim, também, né? Sim. E hoje a gente tem 25% da população do Brasil obesa, ou seja, é um dado alarmante, mas as sim, pessoas não ligam para isso. Se você pensar que 1/4 da população brasileira está doente, e só estamos falando de uma doença. A própria diabetes, né? Diabetes tipo 2. Eu estava falando da ansiedade, eu gravei ontem um vídeo com o Guilherme. Depois dá uma olhadinha no Instagram lá da academia, @MuscleX Academia. Quem ainda não seguir, segue a gente lá e segue a gente aqui também no YouTube,
porque você falou do meu pai, eu quero trazê-lo aqui num podcast, será que ele vem, cara? Ah, velho. Eu quero trazê-lo aqui para falar só sobre o glúten, sobre a alimentação, um dos maiores especialistas do Brasil sobre isso, vocês vão ficar admirados com o que ele vai falar aqui. Porque todo dia ele fala para mim e eu fico... Referência mundial. Exatamente. Seu pai é uma referência mundial sobre o assunto. Falar sobre saúde. Seu pai está com quantos anos? Meu pai está com 79. 79 anos. Vira e mexe, eu encontro ele aqui na academia fazendo musculação e trabalha quantas horas por dia? Às vezes eu chego em casa à noite, ele ainda está lá, Então, trabalhando. Você agora olha acredita? que coisa interessante. O cara com 79 anos continua trabalhando por quê? Por causa de um propósito. Que na realidade não é nem falar assim que ele está trabalhando, ele está cumprindo um chamado, cumprindo um propósito. Ele está fazendo aquilo que mantém a vida dele. Sabe, em falar assim, aquilo não só faz com que ele salve, que ele transforme vidas, mas aquilo também inunda a vida dele. E essa é a questão. Imagina alguém que não tem tempo para se cuidar, treinar. Seu pai é médico. Sim. Eu tenho muitos amigos, você também tem muitos amigos médicos que o maior problema que é apresentado é o quê? Não tenho tempo. E aí não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar do quê? Da doença. E como empresário, aqui, né, uma particularidade, durante um período da minha vida, para fazer as coisas acontecerem, darem certo, eu entendi que eu tinha que abdicar, eu tinha que abrir mão de muitas coisas na vida. Eu abri mão de sono de 6, 7 horas e eu dormia 3, 4 horas por noite. Eu abri mão de ter alimentação saudável e comia qualquer coisa, ou seja, entre horários, viagens, atendimentos, fazendo consultoria em vários estados no Brasil, de indústrias, empresas. Eu cheguei a atender empresas com faturamento de 130 bilhões por ano, né? Indústrias de grande porte no nosso Brasil. E isso demandava muito tempo. Então, às vezes eu saía para fazer uma viagem, eu ficava 15, 20 dias fora, dormindo mal, comendo mal, e isso foi gerando uma inflamação. Não sei se você se recorda, quando eu voltei a treinar, eu estava com mais ou menos uns 115, 116 quilos, e eu fiz uma avaliação e deu 37% de gordura, cara. É muita gordura para uma carcaça de um cara que era atleta, que tinha em torno de 12, 14% de gordura, em off, né, 14% de gordura. Eu cheguei a bater, se eu não me engano, 9, 10% de gordura em fase de competição, sabe? Então eu olhei para tudo isso e falei assim, peraí, como é que eu ajusto isso? Primeira coisa, eu tive que voltar para a academia, voltar a treinar, gerar esses estímulos, construir novos desafios, construção de disciplina, compromisso e responsabilidade primeiro com a minha vida, com a minha saúde. Se eu não tivesse essa visão, seria impossível hoje curtir a minha neta com 9 meses. Você falou, puxa, eu sei disso, as pessoas sempre falam isso pra mim, sabe? Ah, eu fico fora, eu não tenho como comer, eu não tenho tempo para treinar. Eu acho que quem quer mesmo arruma tempo, cara, Sim, porque as vai pessoas chegar não uma têm a hora, prioridade. vai chegar uma hora que você vai ter que colocar isso como prioridade, então coloca agora. Hoje eu consigo fazer, por que eu não fazia na época? E hoje você deve estar mais Hoje a minha até vida, atribulado do que eu antes. tenho muito mais compromissos no decorrer dos dias do que na época. A diferença é que na época eu viajava mais, mas eu podia ir em restaurantes, eu podia pedir comida saudável, procurar lugares com comida saudável, comprar frutas, por exemplo, entendeu? Eu ficava em hotéis bons, hotéis de ótima qualidade, ou seja, ao invés de eu comer um lanche à noite, eu poderia pedir um omelete. E quais eram as escolhas? Ou seja, isso está relacionado com o modelo mental. Isso está relacionado com, peraí, o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma descarga de dopamina, eu estou buscando o que na alimentação? E aí eu fui percebendo que essas mudanças, elas estavam influenciando no o que eu estava vivendo e o que eu ainda iria viver. Porque se eu não tivesse corrigido a rota, né, quando isso começou a acontecer, talvez hoje com 42 anos eu não estivesse aqui. Eu tive uma crise de cãibra, Vandeco, de 2 horas.
Nossa. Ou seja, os marcadores de inflamação e a deficiência, né, nutricional intracelular estava assim, tudo bagunçado. Tava desorganizado. Eu estava pronto para morrer, ter um infarto e morrer quando eu fiz os exames e tudo mais, parecendo que eu era forte. Às vezes as pessoas me perguntam, como que eu faço para começar na academia? O que que eu preciso fazer? Cara, parece que a resposta seria a disciplina, né? Mas tem coisas antes do que isso. Sim. Tipo, a pessoa ela resolve, por exemplo, que ela precisa se alimentar direito. Então, a primeira coisa, na verdade, ela é entender que ela precisa. Se ela achar que não, então ela precisa estudar. Se ela já sabe que ela precisa, porque ela já estudou, ela já aprendeu que da necessidade de comer, de treinar, de ter uma vida saudável, joia. Aí ela precisa dar o primeiro passo. Tomar a iniciativa, vir para a academia, fazer igual esse senhor fez. Se matricular e começar. E aí você precisa ter uma organização. Porque as pessoas não entendem, mas a organização vem antes da disciplina. Sim. Por exemplo, você decide comer direito, beleza. Aí você sai e não preparou a sua marmita, não deu tempo. A hora que você chega na empresa, você fala, puxa, não levei a minha comida, ou não me programei para isso, aí você vai comer o quê? O que tiver por lá. Ou na rua, o que tiver na rua. Então, tem uma frase que diz assim, a organização é o terreno onde a disciplina vai florescer. Sim. Se o seu terreno for seco, for árido, não vai florescer a disciplina. Se o seu terreno for fértil, organizado, a disciplina floresce. E aí, só que para você continuar, não adianta você querer ser disciplinado para sempre. Ninguém é só disciplinado para sempre. Você tem que fazer aquilo virar um hábito. Sim. Quando vira um hábito, fica tudo mais fácil, porque você já está acostumado. Chega aquele horário, você sabe que você vai para a academia, acabou. Você não tem que mais negociar com você mesmo. Você acorda, pega suas coisas e vai. Tem uma moça que treina aqui comigo, ela estava me contando. Eu deixo a minha mochila no carro com todas as minhas roupas da ginástica, tudo que eu preciso para a academia, mesmo que eu não vá. Por quê? Porque ela sabe que se ela resolver, já está lá. Sim. Ela não perde aquele dia. Por outro lado, eu vejo pessoas que são mais desorganizadas ou esquecidas. O cara vem treinar, mas fala, puxa, esqueci meu tênis, e vai embora, pô, esqueci o tênis. Se organiza direitinho. E depois faz virar um hábito. Sim. Porque aí a disciplina não é tão mais importante assim, né? Com o hábito você se acostuma e aquilo vai no automático. Sim. É isso aí, meus amigos. Putz, cara, eu acho que a gente vai fechar, né? Porque o papo foi muito legal, né? Top. Eu gostei muito, adorei nosso primeiro e espero que venham muitos outros. Espero que vocês tenham gostado também da conversa. O vídeo vai estar na íntegra no YouTube e é isso. Não esqueçam de seguir a gente, né? Para acompanhar os próximos eventos, os próximos convidados que vão vir aqui. Sidney, agradeço demais pela sua presença, cara. Um cara que um dia eu pude ensinar e hoje é um cara com quem eu aprendo demais. Cada vez que você vem aqui, eu ganho uma aula de graça. Obrigado por tudo, cara. Obrigado por essa participação. E espero que a gente continue mais 15 anos, 20 anos juntos aí, trabalhando e treinando juntos. Obrigado, Vandeco. Obrigado pela oportunidade, cada um de vocês aí, compartilha mesmo, sabe, deixa comentários, é importante, todo o trabalho precisa de um feedback, né? E feito é melhor do que perfeito. Então você falou assim, podia ser assim ou podia ser assim, podia, mas feito é melhor que perfeito. Então pega o conteúdo, o que serve, você implementa na sua vida, o que não serve, você pode compartilhar com alguém que você sabe que vai servir, mas lembre-se de uma coisa, o resultado que você tem na sua vida hoje é fruto daquilo que você aceita, daquilo que você realmente olha e fala assim, eu consigo lidar com esse resultado. Se você sabe que você precisa viver algo melhor, que você tem que fazer algo melhor, faça hoje, não deixe para amanhã, tá? Então esse aí é um último recado para vocês. Vandeco, obrigado. Manda um grande abraço para a família lá. Manda Tamo sim. junto. Obrigado, a gente vai continuar caminhando junto aí, vamos assistir os próximos. E você continue entregando mesmo conteúdo de relevância
levando educação, conhecimento, transformando essa galera aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Boa.